Curso Sempre. Inteligência em concursos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a correção do simulado que ocorreu no sábado, dia 26, do concurso de bolsas do Curso Sempre. É uma inovação do nosso curso em relação a tudo que tem de concurso público diferente aqui na cidade de Curitiba. Nós, professores, procuramos trabalhar um simulado bem distribuído, equilibrado, e agora nós vamos à correção de matemática, ok? Meu nome é Ricardo Alves e eu espero que você tenha se saído muito bem nessas provas. Nesse simulado, digamos assim. Coloquei algumas questões, pessoal, dentro do edital que foi colocado, né, exposto para você, que você deve estar estudando bastante para esse concurso. Eu procurei colocar com um equilíbrio. Sistema de medidas em algumas questões, PA e PG dentro de uma questão, logaritmo, né, a questão de logaritmo muito importante, que apesar de ser um número razoavelmente grande que ele pediu, mas dava para fazer tranquilamente com os dados. Ok? E uma de raciocínio lógico, inclusive, que é uma de cocos que tem, que você deve ter visto que foi a última questão. Então vamos começar a correção. Eu já providenciei aqui os dados do primeiro exercício do teu simulado, que segue o seguinte, pessoal. Em uma PA crescente, não esqueça sempre de sublinhar as partes importantes, de 16 termos positivos, x é o primeiro termo, y é o quarto termo e z é o último termo. Sabe-se que x, y e z formam, nessa ordem, uma PG, atenção, uma PG, cuja soma é 42. E a multiplicação entre x e z, ou seja, o primeiro e o último, é 64. Nessas condições, é correto afirmar que o 10º termo da PA é quanto? Então, nós temos aqui o seguinte, foi colocado todos os dados da PA, o primeiro termo é x, o quarto termo é y e o 16º, uma PA de 16 termos, o 16º termo é z. Com isso aqui, pessoal, não dá para resolver nada. Na verdade, ele deu a PG para que você encontrasse os valores de x, y e z para poder trabalhar a PA e responder a questão, ok? Bom, ele deu essa multiplicação aqui, que é a primeira saída que o aluno deveria ter colocado. Como a multiplicação entre os extremos é de 64, você tem que lembrar a propriedade do termo da PA. Quando você trabalha, do termo da PG, desculpa, que você trabalha o central elevado ao quadrado igual a multiplicação dos dois extremos, ou seja, x e z. X e z. Tudo bem? Se x e z vale 64, pessoal, você já tem aqui praticamente o y bem definido. Cuidado porque ele falou que é uma PA crescente e a PG também deve ser crescente. São termos positivos. Então, o y, na verdade, vai ser a raiz de 64, ou seja, pessoal, y nós já temos valendo 8. Ok? Então, esse termo central você já tem, né? Simples de você trabalhar. Qual é a pegadinha do exercício? O aluno chega aqui no y valendo 64 e vai ficar paradão. Não. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esses mesmos valores, veja só, o 8 é o termo central, só que você está trabalhando com PG. E PG é multiplicação da constante chamada razão para encontrar o próximo termo. E para encontrar o termo anterior, você tem que pegar aquele 8 e dividir pela razão. Então você ficaria com isso daqui, que eu estou colocando para você. Veja, 8 sobre Q, que é a razão, que é o termo anterior. E o próximo é 8Q. E aí você vai ter os valores de x, y e z. O y você já tem. Bom, professor, mas então como é que eu vou fazer agora? Ora, se a soma deles é 42, nós chegamos nessa equação, que somando aqueles três termos, tem esse 42. Então, 8 sobre K mais 8 vezes K, é 42. MMC, pessoal. Ah, vai cair numa equação do segundo grau. Exatamente, uma questão que recai em equação do segundo grau. Então, aqui nós vamos ter Q e Q. Ok? Tirando o mínimo, você vai ter 8
mais 8Q mais 8Q ao quadrado. É aqui que se define a equação do segundo grau. E do outro lado, 42Q. Feito isso, você vai ter que resolver a equação do segundo grau para descobrir a razão e descobrir os valores de x, y e z. Na verdade, y não, né? De x e z. Bom, e agora, como é que fica, Ricardo, isso daqui? Pessoal, vai ficar 8Q ao quadrado. 8Q ao quadrado. Veja, você vai trazer aquele 42Q para cá. Vai ficar menos 34Q. Menos 34Q. Mais 8. Mais 8 que nós temos aqui. Ok? Igual a zero, porque você igualou, né, o nosso 42. Então veja, essa equação que vai te dar a resolução, né, da razão que você precisa. O nosso delta aqui, você vai ter o delta valendo 900. Então, meu caro, nós vamos ter as duas raízes de Q e Q', e Q duas linhas. A equação do segundo grau eu não vou desenvolver aqui, porque eu acho que o pessoal já sabe fazer isso daí, né? Entretanto, nas nossas aulas, se você vier participar das nossas aulas, ser o nosso aluno, obviamente que nós vamos resolver essa parte de equação de Bhaskara, porque nós temos um tema que é proposto de funções realmente para resolver a equação de segundo grau. Entretanto, nós chegamos aqui ao valor de Q valendo 4 e valendo 1/4. Bom, pessoal, como eu tenho 1/4 não convém, porque tudo que você vai multiplicar o número inteiro por uma fração, você sempre vai diminuir esse valor. Então, nós vamos usar o Q valendo 4. Então, chegamos aqui ao seguinte, o termo que você tem da progressão geométrica, 8 era o nosso central, tá lembrado? 8 é o nosso central, 8 divididos por 4 vai ser 2, e 8 vezes 4 é 32. Você tem os valores de x, você tem os valores de y e você tem os valores de z. Agora nós vamos resolver a PA rapidinho, tá ok? Então isso aqui era realmente para um treino mais específico e agora a gente vai lá na PA para resolver e substituir os valores que são necessários, ok? Então olha aqui, pessoal, ele pediu o 10º termo da PA. Então aqui o nosso primeiro termo é x, que vale 2, conforme nós encontramos agora. Nós temos o quarto termo, que ele falou que é o y, que é 8. Isso aqui nós já descobrimos no início da nossa correção. E o 16º termo é o z, que é 32. Então agora dá para descobrir os valores da PA, segundo o que ele pediu aí. Ok? Muito bem. Dando sequência aqui à nossa resolução, o que ele quer na verdade? Ele quer na verdade que você descubra o 10º termo, mas para isso eu preciso da razão, certo? Eu preciso da razão da PA, e é uma PA crescente. Bom, como que eu vou fazer isso? Quando você tem dois termos, você descobre a razão da progressão aritmética, certo? Então venha comigo, pessoal. O quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. Lembra da razão? Tá aí. O quarto termo é 8. Desculpa aí, gente. O quarto termo é 8, o primeiro termo é 2, mais 3 vezes a razão. Passando 2 para cá, nós vamos ficar com 6, igual a 3 vezes a razão. Qual é o valor da razão? Você tendo a razão agora, 6 divididos por 3, nós temos a razão valendo 2. Então, mediante essa razão, dá até para fazer à mão, se você quisesse, né? A questão da PA que ele pediu. Então vamos fechar aqui o nosso exercício para ver o que está sendo aí questionado e o que ele está pedindo, tá ok? Ora, veja só, se ele quer o 10º termo, pessoal, se ele quer o 10º termo, nós vamos ter que o primeiro termo mais 9 vezes a razão, nós vamos fechar aquilo que foi pedido, o 10º termo da PA. Esse é o questionamento do que nós precisávamos trabalhar. Então, olha aqui, o 10º termo vai ser, primeiro termo, o primeiro termo é 2, que nós já tínhamos feito, o primeiro termo é 2, mais 9 vezes a razão que você acabou de encontrar comigo, valendo 2. Então,
fórmula do termo geral. O 10º termo, pessoal, é igual a 2 mais 18, que vai ser o 10º termo vale 20. Feito isso, você já tem a letra A descartada, porque ele fala que um múltiplo de 8 e a letra B também, um quadrado perfeito. Então, duas você já elimina de cara. Bom, então, qual que é a diferença? Qual que é a resposta, Ricardo? A resposta vai ser essa daqui, gente. Você encontra o 15º termo e você encontra o 5º termo. O 5º termo vai ter um valor de 10, quando nós colocarmos na progressão aritmética. E o 15º termo vai ser 30. Então, a diferença entre o 15º termo e o 5º termo vai me dar o 10º termo, ok? Que vai ser 20. Então, a resposta é a letra C, o A5, que vale 20. Tá? Que é a diferença entre o 15º e o 5º termo, que dá 20, que foi o que a gente encontrou aqui. Ou seja, dá até para fazer, se você quisesse, 2, 4, 6, 8. Essa vai ser a PA. Essa vai ser a PA constituída que precisava. Ok, pessoal? Então está resolvida aí. Um pouquinho mais trabalhosa, sim, mas um grau de dificuldade não tão elevado. Tudo bem? Bastava lembrar da propriedade da progressão geométrica, certo? Então está aí a letra C, né? A letra C, igual a diferença, a letra C, a resposta desse exercício que você acabou de ver a correção da PA e PG, ok? Fiquem atentos aí, pessoal. Vejam onde que você errou, faça os seus comentários. E agora vamos passar para a segunda questão do teu simulado, que diz que o perímetro de um triângulo é 100 e a diagonal mede x. Qual é a área do retângulo? Uma questão que tem um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, literal, mais fácil de ser resolvida. Não é tão difícil assim, ok? Bom, vamos fazer aqui então. Sempre separe dentro daquilo que é esperado em qualquer prova de concurso público. Por favor, coloque sempre os dados, o que você tem, faça um desenho, isso é muito importante. Então, olha só, pessoal, a questão 22 aí do nosso simulado diz o seguinte, que você tem um retângulo e esse retângulo, ele disse que, vamos nomear aqui, né? Vamos nomear os lados do retângulo. E ele disse que essa diagonal, ela mede x. Então esse desenho deveria ter sido feito na hora que você estivesse trabalhando a questão. Então vamos ver o que eu tenho que trabalhar aqui. Pessoal, o que ele quer na verdade? Ele quer a área do retângulo. Qual a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, o que eu quero é A vezes B. É isso que eu quero, é isso que você deve fazer, ok? Pois é, professor, mas e agora? Bom, ele deu o perímetro do retângulo, o perímetro é a soma dos lados. A mais B são 2A mais 2B, que é igual a 100, segundo o que ele colocou aí para você no enunciado da questão. E ele falou que essa diagonal mede x. Então, pera aí um pouquinho. Para eu ter essa diagonal aqui, e essa medida diagonal, eu tenho que lembrar, veja pessoal, isso aqui te lembra alguma coisa? Isso aqui é Pitágoras. Isso aqui nós vamos ter a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a x ao quadrado. Igual a x ao quadrado. Está aqui, medida da diagonal. Então, o cara fica olhando para isso aqui e pensa, e agora, o que eu faço da minha vida? Divida a equação por 2. A mais b igual a 50, e aqui está a sacada, o pulo do gato está aqui, pessoal, olha só. Vamos colocar aqui, atenção, atenção, ó, quando você eleva os dois membros ao quadrado, por que você elevou ao quadrado, Ricardo? Porque aqui eu tenho A mais B ao quadrado. Então, quando você eleva uma equação matemática ao quadrado, os dois membros, ok? Você não altera a resposta da questão. É um artifício matemático que deve ser usado. E é usado bastante isso daí, pessoal. Na parte de geometria, geralmente aparecem algumas questõezinhas assim. Mas vamos lá, vamos resolver aqui. O quadrado do primeiro, veja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo.
mais o quadrado do segundo, igual a 2.500. Veja que já apareceu o a mais b ao quadrado aqui, e o AB que tanto você precisa está aqui. É o AB que você quer. Então, vamos substituir aqui o seguinte. O a ao quadrado mais b ao quadrado é x ao quadrado. Tá aí. Ok? Então essa é a parte que eu vou deixar aqui em amarelo para você, que é uma das mais importantes da questão. Certo? Seguindo o curso, 2AB, que é igual, já substituí, igual a 2.500. Chegamos à resposta, pessoal. Chegamos à resposta. Então eu tenho aqui 2AB, passa-se o x para lá, você quer isso daqui. Você tem que isolar esse A vezes B, que é a área do retângulo que foi solicitado. Então, 2AB é igual a 2.500 menos x ao quadrado. Passei para lá o x. Então, AB vai ficar igual a 2.500 menos x ao quadrado divididos por 2. Passei para lá o 2 dividindo. E como ele quis uma forma mais simplificada, chegamos aqui, 2.500 por 2 dá 1.250. Menos x ao quadrado sobre 2. Está aqui a resposta do que você queria para responder a questão. Tá? É isso daí, pessoal. É a letra C que você tem do teu gabarito. Legal? Então essas duas eram as mais pesadas, digamos assim, do simulado. Essa da PA que nós resolvemos e essa daqui que usava um critério mais bem elaborado para poder trabalhar. Mas não que você, essa parte em amarelo talvez que travaria você na hora de resolver ou se travou. Agora lembre-se, quando você tiver alguma coisa no sentido de quadrados, eleve os dois lados ao quadrado que você consegue não alterar a resolução da questão. Tá ok? Beleza? Número 23 é o próximo que nós temos aqui, que é uma equação exponencial. E já vamos resolver essa parada. Esse aqui é mais fácil, que não é tão assim complicado. A 23, que diz assim, num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de um certo reservatório é dada pela função. Então ele deu a função Q em relação a T, igual a Q0, vezes 2 elevado a menos 0,1T. Ele quer saber, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório e QT a quantidade de água no reservatório após T meses, em quantos meses, é sempre a pergunta, é sempre a mesma coisa, pessoal, isso aqui já é manjado já. Em quantos meses a quantidade de água no reservatório se reduzirá a metade do que era no início? Bom, se isso aqui deve ser a metade do que era no início, e isso aqui é a quantidade inicial, esse QT aqui, ele deve ser a quantidade inicial divididos por 2, igual a Q0, ao nosso Q0, vezes 2 elevado a menos 0,1T. Ok? Posso simplificar, professor? Pode, está multiplicando lá, está dividindo aqui. Então, posso sem problema nenhum. Agora vem a sacada de todo o problema, veja só. Aquela quantidade inicial que já desapareceu foi simplificada e foi ficando 1. Então, como que fica agora, Ricardo? 1 sobre 2 igual a 2, lado de cá, vezes menos 0,1 elevado, né, vezes t. Menos 0,1t. 1 sobre 2, veja, isso inclusive está na nossa apostila aqui do curso Sempre. Né? Uma revisão de potências que nós temos. Então veja, isso aqui é 2 na menos 1. 2 na menos 1. Nas aulas eu sempre comentei para os nossos alunos, inclusive, quando você tiver uma equação exponencial, a primeira coisa que tem que ser feita, alguém que está me vendo nesse momento deve lembrar, professor, igualar as bases. Esse é o princípio fundamental, igualar as bases. Tá ok? Beleza? Vamos lá então, olha aqui. Agora veja, menos 0,1, t, e aí pessoal, olha só.
Se eu igualei as bases, eu vou simplificar. Eu vou ter menos 1 igual a menos 0,1 t. Não é elevado, hein, pessoal? É vezes lá, tá? Então, se eu passar aqui menos 1 divididos por menos 0,1, vai me dar o t. Qual é o valor de t? Atenção, atenção, que no azulão é a solução. Olha aqui, pessoal. Olha para o azulão. Menos com menos dá mais. Mesmo porque estamos nos referindo a tempo. 1 divididos por 0,1, se você multiplicar por 10, vai ficar 1. E vai multiplicar por 10, vai ficar 10. Ou seja, isso aqui vai te dar resposta 10. Que é a letra A de I love you. Beleza? Então tá aí, pessoal, a terceira questão com todos os passos aí e vamos seguir adiante que temos o próximo para resolver, que agora fala sobre sistema de medidas, inclusive de relação temporal, e aí nós vamos ver o que ele está querendo aí. Inclusive tem uma regrinha de 3 para você fazer. É tranquilão. Exercício número 24, lá do teu simulado. Vamos ao 24? O exercício 24 diz o seguinte: as dimensões de um tanque retangular, a figura espacial mais cobrada em concurso público em todo o Brasil. Né? Sempre comentei isso com os alunos em sala de aula, né? Inclusive outros professores de matemática que nós, né, estamos sempre conversando. Sempre essa figura é uma das mais cobradas. Então ele diz assim, ó, as dimensões de um tanque retangular, vamos fazer um tanque aqui para você se situar, né? Um tanque retangular que diz que você tem as seguintes medidas. As medidas são 15 decímetros, 0,02 hectômetro e 0,3 decâmetros. Ok? São as medidas do reservatório. E aí ele fala que uma torneira com vazão de 10 litros por minuto. 10 litros em 1 minuto. Ele quer saber quanto tempo, qual o menor tempo gasto para enchê-lo. Tudo bem? Primeiro eu preciso saber quanto que tem, né? E qual é o nosso problema aqui? Atenção, pessoal. Sistema de medidas. Eu não posso trabalhar com medidas diferentes. Decímetro, hectômetro e decâmetro. Não pode. Por quê, Ricardo? Porque eu não posso trabalhar com medidas diferentes. A matemática não permite. Porém, a sacada do exercício não é transformar tudo isso aqui para metro. Você pode até fazer, a resposta vai ser a mesma. Mas se você lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, você mata a tua questão. Porque o volume vai se dar. Quanto tem nessa caixa? 15 decímetros eu deixo do jeito que está. 15 decímetros. Vezes 0,02 hectômetros é a mesma coisa que 20 decímetros. E 0,3 decâmetros é a mesma coisa que 30 decímetros. Então, decímetro, 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 decímetro cúbico. Ok? Já tenho a resposta em litros e já mato a questão fazendo uma divisão lá por 10 que nós vamos ter. O volume se dá 15 vezes 20 vezes 30, pessoal, vai me dar 9.000 decímetros cúbicos. Ou seja, é a mesma coisa que litros. Feito isso, eu quero o tempo, menor tempo gasto. Então, o tempo que vai ser gasto, você vai pegar o 9.000 divididos por 10, porque são 10 litros por minuto. Nós vamos encontrar aqui, pessoal, 900 minutos. Professor, mas não tem ali 900 minutos. Nós temos que transformar para... Ele deu 900 horas ali. Cuidado, talvez, se alguém assinalou 900 horas, caiu do Horse. Por quê? Porque isso aqui é 900 minutos. Ou seja, a resposta, atenção, atenção no azulão, que é a solução. Olha aqui, isso aqui representam 15 horas da tua vida. Ok? Essa é a resposta correta. Tá? Dividindo por 60, você vai encontrar 15 horas.
mais uma resolvida, né? Só tinha que lembrar do sistema de unidades e você tem decímetro cúbico valendo 1 litro. Certo, pessoal? Beleza? Mais um, então, que fala também de unidade de medidas, só que ele pede ali para trabalhar direto essa questão. Bom, ele coloca para você uma medida um sistema de medidas bem pequeno, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa correção do nosso concurso de bolsas, aqui do curso Sempre. Não esquece de entrar no nosso site, ver as novidades e todas as notícias que estão acontecendo de concurso público em todo o Brasil. E especialmente aqui em Curitiba, a melhor equipe de professores está aqui com você, pessoal. Certo? Venha para nós aqui, ó, que vai dar tudo certo. Tranquilão? Vem comigo. Se uma solução, olha só a 25, que sacanagem isso aqui, gente. Se uma solução contém 2 miligramas para cada ml, então vamos ver aqui o 25. 2 miligramas para cada ml de uma substância dissolvida, quanto da substância existe em 1 litro de solução? Parece química, né? 1 litro da solução. Bom, pera aí, Ricardo. O negócio é o seguinte, isso aqui é sempre um precedente para a regra de 3. Deixa para mudar no final, pessoal, não precisa mudar antecipadamente. 2 mg está para 1 ml. 2 mg está para 1 ml. Ora, 1 litro, como que eu vou trabalhar isso aqui? 1 litro, pessoal, é 1000 ml. Inclusive isso aqui você vê nessas garrafas de refrigerante, enfim, né, em coisas que você compra aí, né, da capacidade que se tem, as bebidas e tal, 1000 ml, pronto. Então sempre na mesma unidade, né? Ó, 1000 ml. Quantos mg? Normal, uma continha de regra de 3. Fique atento. Então isso aqui é uma regra de 3 direta, né? Basta você multiplicar 1000 ml vezes 2, ok? Então, vezes 2, você vai ter que X são 2000 mg. Se olhar nas respostas ali, 200 mg é a letra A, já está fora, porque é 2000. Então, nós vamos ter que transformar para as outras unidades. Ora, na tabela de unidades, não esqueça, mg, miligramas, ok? O que vem aqui agora é o centigrama, o que vem aqui agora é o decigrama e aqui é o grama. Agora veja, se você tem 2000, você, lembre-se, onde você está, para onde que você vai. Então você está aqui, 1, 2, você tem que dar 3 saltos para lá. Então se você tinha 2000, a tua vírgula imaginária está aqui. Então, 1, 2, 3. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, na verdade, né, da nossa resposta aqui, isso aqui é a mesma coisa que 2 gramas. Ok? E nós temos a resposta que é a letra B. Não é nem 20 e nem é 200, é 2 gramas. Ok? Então tá mais um aí resolvido. E a próxima questão que nós vamos trabalhar, que aqui deu a letra... Pessoal, letra B, né? Segundo aqui o nosso gabarito, letra B. Vamos para a próxima, pessoal. A tortura de vários alunos, a trigonometria, uma simplificação. Eu coloquei uma simplificação aí para ver se vocês lembram, né, das relações de simplificar a expressão. Então vamos lá, olha só. A número 26, a resposta é bem simples, né? Tá? Você vai ver como é que funciona aqui. Isso aqui é uma expressão para simplificar. Lembre-se, a gente sempre conduz o aluno na sala de aula falando assim, veja se resolva a equação ou simplifique a expressão. Simplificar as linhas mais simples que você tem da trigonometria, seno e cosseno. Ok? É isso que você tinha que fazer nessa questão. Talvez se não lembrasse, né, daria até para resolver por outros métodos aqui, que não vem ao caso no momento, tá? Teria que ter um conhecimento um pouquinho mais apurado. Mas se você já estudou isso daí, qualquer professor fala, equação é resolução, ok?
E simplificação é redução de linha trigonométrica que nós temos que fazer. Então vamos colocar a expressão aqui, veja o que ele colocou. Isso aqui é para botar medo, né, pessoal? Mas não é tão difícil assim. Secante de x menos cosseno de x. Então tá aqui, multiplicando a cossecante de x menos seno x. E ainda o fechamento aqui da tangente mais a tangente de x mais a cotangente de x. Ok? Eu vou fazer uma anotação aqui ao lado, que você vai ver que tudo vai se simplificar de uma forma mais... Seno de x mais cosseno de x, pessoal, ao quadrado, vale 1. Equação fundamental da trigonometria. Você não pode fazer a tua prova do TJ sem com isso aí na cabeça. A equação fundamental da trigonometria que ajudará você a resolver uma série de questões aí. Então, primeiro, vamos reduzir tudo isso daqui e não esquece que isso aqui é tudo multiplicação, ok? Se é tudo multiplicação, nós vamos ter que a secante, pessoal, a secante é 1 sobre cosseno de x, ok? Menos o cosseno de x. Do outro lado, a cossecante é 1 sobre seno de x, menos seno de x. E a tangente é aquela linha que é derivada de seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno, mais a cotangente é o inverso, cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno. Tá aqui. Tudo bem? Essa parte em amarelo, né, é o que eu coloquei aqui em amarelo, é que talvez o aluno tinha que relembrar, né? Tirando o mínimo aqui, pessoal, ó, cosseno de x é o mínimo da primeira parte. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado x. Aqui do lado de cá, o mínimo praticamente é igual, né? Seno de x vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. E a parte da tangente, tirando o MMC, atenção, cosseno x, seno x, vai ser cosseno seno divididos por cosseno, vai me dar seno. E seno vezes seno vai ser seno ao quadrado. Mais cosseno seno por seno, sobra cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Muito bem. Como aqui é uma multiplicação, aqui também e aqui também, nós podemos fazer simplesmente o seguinte. Veja o fechamento agora, pessoal. 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o que nós temos lá, ó. Veja, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Eu estou isolando o seno. Então quer dizer que o cosseno também é a mesma coisa. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Veja que as linhas derivadas daqui você consegue impor dentro do problema aqui. Então isso daqui, 1 menos o cosseno ao quadrado de x, é seno ao quadrado de x. Então agora, seno ao quadrado de x sobre cosseno. Vocês vão dar risada na resposta dessa questão aqui. 1 menos o seno é o cosseno ao quadrado de x. Então, embaixo, seno. E do outro lado, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. 1 sobre o que, Ricardo? Cosseno, seno. Cosseno x, seno x. Bom, sabe quem que vai sobrar? Se aqui é ao quadrado, eu preciso ter 2 lá embaixo para eliminar. 1, 2. Eliminado. Se cosseno ao quadrado, eu preciso ter 2 lá embaixo para eliminar. 1, 2. Fechou. Ou seja, atenção, azulão, que é a solução, dá 1 a resposta, né? Então aqui, no caso, é a nossa letra E. A nossa expressão simplificada chega no valor de 1. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Tá suando aí a camisa aí? Vem aí, lembra aí, tem que lembrar aí, pessoal. Tá
tá? Infelizmente, esse tipo de coisa eles cobram mesmo, né? E não é tão difícil assim. O problema é a sacada lá do canto que eu coloquei para vocês. A equação fundamental da trigonometria. É ela que vai te ajudar em vários momentos na hora de resolver problemas de simplificação e de equação. Tá ok? Muito bem. Vamos seguir aí. O número 27 da nossa correção. Aqui nós já temos mais da metade do nosso simulado resolvido. E ele pede o seguinte, uma questão de porcentagem, uma equação de porcentagem, em que ele fala no 27, ele comenta o seguinte, em toda a sua carreira, um tenista já disputou N partidas. Então, imagine, você já tenha disputado, né, N partidas, 100, 200, 300, seja quanto for. Tendo vencido 70% delas. Então, isso é a primeira coisa que você deveria ter escrito. 70% de N, de todas as partidas que você disputou. Certo? Considere que esse tenista ainda vai disputar, antes de se aposentar, mais X partidas. Então, tudo isso que você já disputou e já ganhou, agora você vai disputar mais X partidas. A pergunta dele é a seguinte, e que você vença todas elas. Para que o seu percentual de vitórias ao terminar sua carreira suba para 90%, qual deverá ser o valor de X, né? X deverá ser igual a quanto? Bom, peraí. Então, eu tenho 0,70 de N que eu disputei agora, mais X, eu já disputei na minha vida N mais X partidas, sim ou não? Sim. Eu disputei X mais N, ou N mais X. Só que de N eu só ganhei 70% delas. E X eu vou disputar e vou vencer todas elas. Isso daqui tem que fazer uma representação de 90%, ou seja, 0,9. 90% ou 0,9, para fechar o que a gente precisa aqui. Bom, então, Ricardo, como é que eu faço? Isso daqui você vai passar para lá, né? Multiplicando. Então aqui, 0,7N mais o X é igual. Pessoal, passar isso aqui tudo para lá é 0,9, entre parênteses, hein? N mais X. Então ele quer que você isole o X aqui, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, esse vezes esse vezes esse. Então eu vou ter 0,7N mais X, que vai ser igual a 0,9N mais 0,9X. Então é isso daqui que nós chegamos. Ó. Tudo que tiver N para um lado, tudo que tiver X para o outro, separa os dois porque ele quer X igual a quanto? Bom, vamos lá então. 0,9, traga o 0,7 para cá. Então eu vou ter o seguinte, 0,9N menos 0,7N. Esse para cá. E do lado de lá eu tenho X menos 0,9. X menos 0,9 de X, obviamente. Ora, o que sobrou aqui, pessoal? R$1 menos 90 centavos, sobram 10 centavos de X. E 0,9 menos 0,7 dá 0,2 de N. Portanto, o X, passa o 0,1 dividindo, o X é 0,2 divididos por 0,1. Só passe o 0,1, X que ele quer. Isso aqui, na verdade, mesmo número de casas decimais, 2N é a resposta do exercício número 27, que é a letra D, ok? Temos aqui, então, a resposta, né? Resposta que é a letra D do exercício número 27, de mais um que nós temos aí. Tudo bem, pessoal? Então, uma questão mais bem elaborada também. Então, veja, o grau de dificuldade a gente procura elevar um pouco mais, às vezes, para que quando você pegue questões mais com grau de dificuldade de médio e fácil, você resolva e ganha tempo para outras questões, ok? Lembre-se, qualquer prova, qualquer simulado, resolva primeiro aquilo que você sabe. E aí sim deixa para, né, queimar fósforo, né, depois que você já estiver tranquilo com outras questões. Senão você acaba perdendo muito tempo numa questão e acaba deixando as mais fáceis, vai ficar nervoso. E o nosso interesse é que você passe no concurso, né? Sempre que o aluno se dê bem. Vamos para a correção do próximo 28, pessoal. Agora está falando de dinheiro, que é um dos itens do edital do Tribunal de Justiça,
que é juros simples. Ele fala matemática financeira, mas é juros simples, juro composto, não vai fugir muito disso. Então procuramos aqui trabalhar aqui a parte qual o capital desprezando os centavos, né? Vamos colocar aqui o exercício número 28. Qual o capital desprezando os centavos, né? De uma aplicação de juros simples de 5 anos. Ora, se é juros simples, o tempo é 5 anos, né? Sempre separe os dados, né? E a taxa de juro é 7% ao semestre. Aí ele fala o seguinte, e valor do montante único de 100 mil. Montante que ele deu, lá 100 mil. A fórmula do montante se dá. A fórmula do montante, primeiro eu tenho que olhar o seguinte, toda e qualquer questão de financeira, taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Ou você transforma isso aqui, taxa semestral para anual, ou transforma anos em semestres. Na verdade aqui, pessoal, nós vamos ter 10 semestres, né? 10 semestres. E a fórmula do montante? A fórmula do montante é o capital, 1 mais I vezes T. Cuidado porque não é elevado a T, é vezes T. Você quer o capital, você já tem o tempo. A taxa que você vai trabalhar é 0,07. Não vai trabalhar com 7% lá, direto que não pode. E o montante é 100 mil. Então tá aí, como é para desprezar os centavos, 100 mil é igual ao capital, 1 mais a taxa 0,07 vezes quanto que é de tempo? Semestre. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Então, capital, nós vamos ter que é 100 mil divididos por 1, olha aqui, ó, 0,0, primeira multiplicação. Isso aqui dá 7, não é? Dá 0,7, então você vai ter 1,7. Vai dar 70%, na verdade, esta conta. Então vamos fechar aqui o valor, né, que vai dar 58 mil, que é a letra A do teu exercício, desprezando os centavos, 58.823. Letra A. Então, questãozinha aí, mais para chamar a atenção de tempo e taxa. Beleza? Então, tá aí, pessoal, mais um resolvido. Questão 29, vamos partir aí, vamos partir para o abraço aí. Questão 29, né? Agora fica mais leve, vem log, logaritmo é uma delícia, né? É uma delícia o logaritmo. Então veja, quando nós estamos trabalhando com log, pessoal, tem que dar uma olhada se tem dados, né? Quais são os dados aqui? Então 29, ó, até escolhi uma cor bacana agora, a cor do sempre, ok? Ele falou que o log de 2... O log de 2 é 0,301. E o log de 7 é 0,845. E aí o bendito me pede o logaritmo de 2.800. Né? 2.800. Olha que bacana isso. O cara fica pensando, e agora, José, né? Pera aí, pessoal. Esse número aqui, você tem que transformar tentando trabalhar com 7 e com 2. Então vamos escrever de uma outra forma aqui. Veja só. O log de 2.800 não deixa de ser 7 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 4, 28. Falta o quê? Vezes 100. Propriedade. Na multiplicação do logaritmo, você soma os logaritmos, né? Então, log de 7 mais log de 2 mais log de 2, pode fazer, sem problema, aberto mesmo, mais log de 100. Log de 100. E aí nós chegamos na resposta tão esperada. 0,845, só não pode somar errado no final, hein? Mais 0,301, tá aqui? Mais 0,301, né? Dentro dos dados que ele deu sempre. Mais o quê? Log de 100 é 2. Log de 10 é 1. Log de 100 é 2. Log de 1000 é 3. Se você somar isso daqui, nós vamos encontrar 3,447, que é, na verdade, a letra B de bola.
tá? 3,447 foi essa questão que foi pedida aqui na número 29. Uma questão bem interessante porque tem propriedade, sominha, né? Dentro dos dados que foram colocados aqui. Ok? Bom, desculpe, chegamos à última questão. A última questão você provavelmente já estava cansado, né? Porque você tinha todo o simulado para resolver. E sempre leve com seriedade aquilo que você faça, foco, né? Para que você consiga aí chegar no objetivo principal que é. Tá saindo vários concursos aí, pessoal, dá uma olhada. Tudo isso daqui está envolvendo. A matéria do TJ em si está abrangendo vários outros editais aí, então dá uma olhada aí, estude, pratique, faça exercícios, venha para cá. A gente está saindo agora com uma turma de exercícios bacana, né? Para que você aprofunde os seus conhecimentos. Entra no site lá, cursosempre.com.br, ok? Então olha aqui, pessoal, vamos chegar ao catador de coco da praia, que é a questão última aí, número 30, quer saber quantos pedaços de coco. Então vamos ler a questão aqui. O negócio é o seguinte. O cara está falando de coco, né? Número 30. Você está cansado e o cara vem falar de coco na praia. Imagina, né? Que desafio. Olha aqui. Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos. A água do coco já tinha sido retirada. Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira. Então, a leitura dos exercícios de matemática deve ser feito de forma pausada, tentar entender o que está sendo colocado. E aqui ele colocou, não é igual ao logaritmo, que ele colocou um valor e que você desenvolva. Aqui tem uma situação, né, contextualizada para você resolver. E é isso que vai cair na tua prova, se prepare, tá? Então ele fala assim, ó, o primeiro coco ele colocava inteiro de um lado. O segundo ele dividia ao meio e colocava as metades de outro lado. O terceiro coco ele dividia em 3 partes. Imagina, pegar um coco, dividir em 3 partes e colocar do outro lado. E o quarto coco ele dividia em 4 partes iguais e colocava os quartos de coco em um quarto lugar diferente, separados. No quinto coco ele agia como se fosse o primeiro. Esse é o tipo de exercício cíclico. Ou seja, se repete a cada o quê? 4 cocos. Então veja, o seguinte, ó, ele pegava o primeiro coco, colocava inteiro de um lado. O seguinte, colocava inteiro, os meios, as partes iguais, 4 partes iguais e assim se repetia. Fez isso exatamente com 63 cocos. Opa, então peraí. O catador consentiu e deu para a pessoa quantos, atenção, pedaços de coco. Bom, então o total de coco aqui é 63 cocos. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar assim, ó. Vamos colocar aqui coco e partes de coco. O coco número 1, o coco número 2, o coco número 3, o coco número 4. Certo? E eu vou colocar para você aqui agora as partes. Então ele pegou o primeiro coco, deixou inteiro. Segundo coco, ele pegou 2 partes, dividiu ao meio e colocou lá. Terceiro coco, 3 partes iguais, 4 partes iguais. E assim no quinto coco, vamos lá, no quinto coco, né? Quinto, veja como repete aqui, ó. Ó, quem não tinha entendido, agora acho que já pegou a manha, né, do que você queria. Então também pegava aqui uma parte, então coco e partes de coco. Uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. O que ele pede para você no exercício? Alguém disse ao catador, eu quero 3/8 dos seus terços de coco e a metade dos seus quartos de coco. Quanto que você vai passar para a pessoa? Quanto que o catador lá vai passar para a pessoa? Veja que a cada 4 se repete. A cada 4 se repete. Então, se eu fizer 63, pessoal, se eu fizer 63 divididos por 4, eu vou ter 15 partes fechadas, né? Eu vou ter 15 vezes 4, 60. E ainda me sobram 3 cocos. Então, a última parte, você vai ter aqui o ciclo pensando assim. Esse é o primeiro ciclo, esse é o segundo ciclo, e aí nós vamos chegar, veja bem, nós vamos chegar até o 15º ciclo completo, fechando 15 ciclos completos.
Ora, Ricardo, no 15º ciclo e no 16º ciclo, o Ricardo vai colocar aqui para você. Veja, acompanhe aqui. Também usando pedaços de coco e partes de coco, ok? Aqui, ó, partes de coco. Então aqui também no cantinho, ó, coco e partes de coco. Ó, quando você fecha o 15º ciclo, você vai fechar no número 60. Opa, então peraí, se fecha no 60, 59, 58, um pouquinho mais para cima aqui, ó, 58 e 57. 60, aqui está a pegadinha do exercício, ó, 61, 62 e 63. Ah, então tá, e aqui ele continua. Uma parte de coco, 2 partes, 3 partes e 4 partes. E aqui, ó, pessoal, não fecha 64. Ele não vai fechar 64, ele para 63. Uma parte, 2 partes, 3 partes de coco. Então, quantos ciclos nós temos? 15 completos e 1 incompleto. Essa é a sacada do exercício. Como eu quero 3/8 dos terços de coco, então aí eu vou ter 16 ciclos completos. Veja, você fecha em 16 completo. Então, peraí, é 3/8, vamos colocar aqui no cantinho agora. Olha só, pessoal, final da conta, veja. 3/8 de quê? 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Ou seja, 16 vezes 3. 16 vezes terços de coco que você quer. Ou seja, 16 vezes 3. Que dá 48. Isso aqui, 48 por 8. Ou seja, aqui dá 48. 48 por 8 dá 6. Né? 3 vezes 6 vai dar 18. Então, terços de coco, 3/8 dos terços de coco é 18 partes de coco. E a metade dos quartos de coco. Cuidado que quartos de coco, fecha no ciclo número 15. Então, 15 vezes 4 dá 60, né? 15 vezes 4 dá 60. 15 vezes 4 vai ser 60, divididos por 2, vai ser 30. Então, 30 mais 18, você fecha 48 pedaços de coco. E aí você tem a letra D de jeans. Ok? Então tá aí a resolução do nosso simulado do curso Sempre aqui de Curitiba. Eu deixo para vocês o meu grande abraço, espero em breve, né, contar com vocês aí no nosso curso. O curso está ficando especial, certo? Professores que estão realmente comprometidos com o aluno. Mas não esqueça, faça a sua parte, é importante fazer exercício, desenvolver, corrigir teus erros e o curso sempre vai te esperar e o professor Ricardo também. Um grande abraço, beijo do gordo!